A própria Companhia Paulista de Estrada de Ferro sofria uma pressão bastante grande sobre os desmatamentos que ela causava para usar a madeira tanto para a ferrovia como também para abastecimento de lenha de suas máquinas. E já no mundo inteiro já tinha uma luta, né, um avanço pela consciência de preservação de nossas florestas. E a Companhia Paulista, né, de Estrada de Ferro, desde essa época, né, ela começou, então, no início de 1900, sofrer da comunidade internacional e da comunidade científica brasileira, né, de que realmente eles tinham que fazer alguma coisa para poupar o desmatamento e salvar as nossas matas do estado de São Paulo. Com isso, né, a Veridiana Prado tinha um carinho muito grande por Edmundo Navarro de Andrade, ainda ele era um jovem, né, porque quem frequentava a casa nesses sarais que ela oferecia em sua residência em São Paulo era o pai e a mãe de Edmundo Navarro de Andrade, que o pai dele era um jornalista, né, e tinha uma relação muito profunda com a dona Veridiana Prado. Nisso, ela propôs que Edmundo Navarro de Andrade fosse a Portugal, estudasse agricultura e também voltasse, né, com estudos sobre a reconstituição e como poderia ser uma forma de manejar as florestas para que poupasse esse desmatamento secular. Que o Navarro foi estudar em Portugal, né, e já estava chegando já com o seu diploma na mão, novinho, né. E aí o conselheiro falou, vamos desenvolver essa pesquisa e eu sei quem eu vou colocar. Convidou o Navarro para trabalhar. Ele foi para o Horto de Jundiaí. Ficou lá trabalhando um período, e aí em seguida, o Horto de Jundiaí ele não era específico para pesquisa, era produção da madeira que a Companhia Paulista estava precisando. Então, eles precisavam de desenvolver uma área que fosse para pesquisa, voltada mais para pesquisa. A fundação do Horto Florestal de Rio Claro não é para produção de madeira em série. Foi comprado e organizado para ser a sede de desenvolvimento de pesquisa sobre eucalipto do Edmundo Navarro de Andrade. E aí a gente pode falar sem medo, não só dele, mas do Brasil e da América num todo. Então o Navarro, ele trabalhou durante muito tempo aqui. Algumas pessoas têm dúvidas até hoje quanto se o Navarro era dono do casarão ou não. O Navarro nunca foi dono. Assim como ele veio de Jundiaí, ele veio como funcionário da Companhia Paulista. Trouxe a família dele porque o cargo dele de pesquisador era um cargo diferenciado dentro da Companhia Paulista. O casarão, ele vem de um período bem anterior ao do Navarro, propriamente dito. Esse casarão, ele pertenceu ao Antônio Paes de Barros. Ele veio de Itu, natural de Itu, subiu o rio Piracicaba aí, veio para pesquisar sobre as terras roxas famosas aqui para o plantio de café. Então ele veio ver se isso realmente conferia com o que ele já tinha tido informação lá em Itu.
E ele veio até Piracicaba, subiu o rio de barco, chegou aqui mais ou menos em 1810, 1820. Nesse período ele realmente conferiu e viu que essas terras eram boas para o plantio de café. E Rio Claro, normalmente na época, ele tinha cerca de 800, 810, 850 habitantes. Era bem pequeno, era um vilarejo. E ele veio para cá, gostou das terras e voltou já com o intuito de comprar uma faixa de terra aqui para montar uma fazenda de café. O Antônio Paz de Barros, ele vem morar com a família, funda essa fazenda de café, mas ele começa uma vida política onde ele vai influenciar o destino da cidade de Rio Claro. O imperador vai dar para ele o título de primeiro barão de Piracicaba. E aí o interessante é a gente ver que pela importância do trabalho dele, ele não recebe o título de barão de Rio Claro. Isso vai vir posteriormente, não para ele. Mas ele recebe o de Piracicaba porque nesse momento Rio Claro tem um destaque. Porém, Piracicaba é a cidade. Mas com a queda da Bolsa de Valores de Nova York e com a desvalorização do café, a fazenda se torna quase que um fardo para ele, né? E aí ele começa a deixar a fazenda de lado. Ele já tinha outras posses, a família Paz de Barros é uma família bastante ramificada que prezava sempre aquilo que ela tinha, o título, o nome, que veio sendo construído ao pouco ao longo dos anos. Então a relação entre parentes ela era muito constante, muito fácil de acontecer para manter esse poder, esse título, essa questão. Então a Companhia Paulista compra esse terreno e convida o Navarro. Ele sai de Jundiaí e vem com a família dele para cá. Esse anexo de áreas foram compradas a Fazenda São José, Santa Gertrudes, que é a primeira Fazenda Santa Gertrudes, que hoje a gente tem outra no município de Santa Gertrudes, hoje a atual administração da Floresta, e a Fazenda Santo Antônio. Isso coincide com as sedes administrativas dessas fazendas. Então os casarões eles entram nessas compras também, que vão ser usados pela Companhia Paulista, né? E o Navarro vai morar primeiro na sede da Santa Gertrudes, que é hoje a administração da Floresta. Ele vai morar lá cerca de 1 ano, 2, até que sejam feitas as reformas necessárias nesse casarão, que é o solar. Esse casarão torna-se, então, referência no mundo inteiro. Aí eu falo da imagem do casarão mesmo, isso que quando a gente chega, a gente consegue ver essa fachada, à vista do Jardim das Palmeiras, isso se torna referência quanto ao eucalipto no mundo inteiro, porque isso era onde as pessoas vinham para conhecer o eucalipto, era nesse lugar. Então, teve uma grande importância, uma disseminação dessa imagem. Então, se conhecia Rio Claro, não pela cidade de Rio Claro, mas pela imagem do solar, ou então do solar e o seu Jardim das Palmeiras, que é muito bonito até hoje. Então chega num ponto que o Navarro precisa desenvolver uma nova forma, uma nova estratégia para a Companhia Paulista, para que a Companhia Paulista consiga manter as locomotivas, consiga manter a companhia em pé. As duas primeiras espécies que ele testou foi o Eucalipto citreodora e o eucalipto, né, maculata. Até eles são muito parecidos, né, são chamados de primos até, né. E esses eucaliptos tinham como fundamento e pesquisas anteriores de eucalipto obtido informações junto à Austrália, né, que eles eram realmente de uma dureza suficientemente para ser aplicados tanto em dormentes como em postes e também como lenha. E aí se iniciou a história da eucaliptocultura no Brasil. Edmundo Navarro de Andrade, numa de suas excursões pelo mundo, esteve na Austrália e trouxe 166 espécies, né? E iniciou-se então o estudo científico da adaptabilidade desses eucaliptos aqui na região do estado de São Paulo. Hoje nós contamos
desse total que ele introduziu, apenas 87 espécies, né, ainda existentes, que nós chamamos da coleção de eucalipto formado por Navarro de Andrade. Foram feitas parcelas e também ele trabalhou-se parcelas em linhas, né, e parcelas também retangulares. Edmundo Navarro começou, então, a desenvolver não só a história do eucalipto para uso na ferrovia, como dormente, postes, etc., né, como eu acabei de dizer, mas também sentiu da possibilidade de algumas espécies de eucalipto, com densidades menores, serem utilizadas também para formação de papel e celulose, que nós tínhamos a tradição de fazermos papel e celulose de conífera, nós éramos exportador na época, e usávamos o pinheiro do Paraná, que também já tinha restrições da comunidade científica de quanto ao seu uso extensivo. Edmundo mandou material de Rio Claro, de eucalipto grandes, para que pudesse, nos Estados Unidos, ser estudado a viabilidade de se produzir papel. Foram feitas as primeiras bobinas nos Estados Unidos, remetidas ao Brasil, e foi utilizada pelo jornal O Estado de São Paulo, né, para ver da sua viabilidade e seu comportamento, que foi totalmente aprovado. E disto, né, nós podemos dizer que a pujança da indústria de papel e celulose no Brasil, então teve origem dos primeiros estudos de Edmundo Navarro de Andrade. Hoje, né, o papel e celulose representam a quinta, né, a atividade com pauta na exportação brasileira. Geram milhares de empregos diretos e milhões de empregos indiretos. E o papel e celulose de eucalipto hoje é reconhecidamente mundialmente como viável para ser utilizado. Então, vários derivados, várias derivações da madeira foram feitas aqui em Rio Claro através de pesquisas, né, de Edmundo Navarro, não só da utilização da própria madeira em bruta, como também dos seus produtos e subprodutos. Navarro de Andrade percorreu o mundo levando a mensagem do eucalipto, até que chegou ao conhecimento, né, de um dos maiores escritores brasileiros, né, que nós sabemos que é Monteiro Lobato, que ele esteve em Rio Claro fazendo uma visita no Horto Florestal, que ele queria saber o que era essa árvore milagrosa. Ele realmente saiu encantado aqui de Rio Claro e propôs a uma revista, né, que era semanal no Rio de Janeiro, que era de um amigo seu, que era o editor, né, o Celestino Silveira, para que viesse a Rio Claro e fizesse uma edição especial sobre o eucalipto. Isso foi feito em 1945. A ferrovia, com a necessidade de madeira, dormente, criou-se mais 33 hortos distribuídos em Rio Claro, que hoje, todo esse potencial, somente sobra essa floresta estadual ou o Horto Florestal de Rio Claro. A partir de 1970, realmente o status tecnológico do Horto Florestal começou a decair. Até que em 1997, o governo do Estado de São Paulo desapropriou o horto e passou então o comando ao Instituto Florestal. O Instituto Florestal tinha a obrigação de preservar, resgatar e também dinamizar as atividades que eram potenciais existentes aqui na floresta.
Hoje, uma das propostas, né, com relação ao desenvolvimento tecnológico da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade é focar na pesquisa realizada dentro da floresta. A gente sabe ao longo dos anos que diversas instituições de ensino superior realizam pesquisas aqui, como a Unesp, a USP, a UFSCar. Nesse sentido, diversos projetos foram sendo realizados por nossa equipe. Como projetos concluídos, né, a gente pode citar a análise do microclima da floresta em comparação com o microclima da cidade. Esse projeto foi feito com uma parceria com o Instituto Geológico, o Instituto Florestal, a Fundação Florestal e a Prefeitura Municipal de Rio Claro. Esse projeto, o objetivo básico geral era comparar simultaneamente, né, as temperaturas e umidade relativa do ar em diversos pontos da floresta e da cidade. Nas 6 estações fixas que nós instalamos, 3 aqui dentro da floresta e 3 na cidade de Rio Claro, a gente chegou a marcar picos de 8 graus de diferença de temperatura e tivemos como média de diferença 5 graus Celsius. Então, entre diversas outras conclusões, né, a gente conseguiu demonstrar a importância da floresta como reguladora de clima da cidade de Rio Claro. A revitalização do arboreto, que é um projeto que vai não só fazer um levantamento dos remanescentes arbóreos que o Navarro plantou em 1924, mas ele também tem como um objetivo principal fazer um elo entre o visitante e a floresta. Esse é um projeto importante porque, primeiro, ele vai gerar um catálogo de todos esses eucaliptos históricos e vai facilitar a disponibilização desse material genético, tanto para pesquisa quanto para estudos científicos. Segundo, ele vai subsidiar a revisão do plano de manejo da unidade. A partir do momento que a gente tem informações concretas sobre as espécies, número de eucaliptos e localização geográfica, isso vai permitir a criação de diretrizes específicas para a preservação e ampliação desse banco genético. E uma terceira importância, né, seria com relação à divulgação do acervo científico. Então, essas informações elas são públicas, elas vão estar disponíveis tanto para o público leigo quanto para o público científico que tiver interesse em realizar pesquisas com essas espécies. Quando se preserva a floresta em si, não está só a se preservar a questão dos eucaliptos e da mata para a floresta, para a cidade, para a qualidade do ar, não. Está se preservando a história do Brasil, a história de São Paulo, a história do eucalipto e a história de Rio Claro também.
Obrigado.